Oi, pessoal, boa noite. Paz seja com todos, tudo bem com vocês? Eu vou fazer uma oração para a gente começar, tá? Vamos pedir a direção de Deus nessa aula, que o Espírito Santo seja o nosso professor aqui, ok? Graças a Deus. Senhor, nós te pedimos a sua presença sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu te peço, ó Espírito Santo, que me usa como seu instrumento aqui neste lugar. Que o Senhor é o nosso professor, o Senhor é o nosso mestre, e nós te adoramos, ó Pai. Nós estamos em sua presença porque nós queremos aprender cada vez mais e crescer em graça e em conhecimento. Nos ajuda, ó Pai, a compreender cada vez mais os seus propósitos em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, paz seja convosco. Tudo bem? O Everson, tudo bem? Andréia, Grace, a Elza, minha mãe, meu pai. Deus abençoe vocês, tá? Para a gente começar a nossa aula, eu quero começar com uma pergunta, né? Eu mandei aí o esboço da nossa aula de hoje e a pergunta é: o que faz Deus sorrir? O que faz Deus sorrir? O que você acha que faz Deus se alegrar, ficar feliz e sorrir? Pode falar, tá? Vou dar tempo aí para vocês começarem falando, tá? O que vocês acham que faz Deus se alegrar? Sim, vocês Quando podem falar somos a opinião de obedientes? vocês, tá? Tô aqui para ouvir. Quando seguimos os Ok, mandamentos, ok. Quando a gente obedece? Sim, é a opinião de vocês. Sim, A nossa obediência. também, né? Mas será que é só a nossa obediência? Aquela obediência ali, sabe? Tipo, aquela cegueira ali. Eu sou extremamente obediente. Até porque a gente nem consegue ser, né? Tão obediente assim. Mas quais são as coisas, assim, que você imagina que pode dar alegria ao coração do pai? Quando a gente o adora. Quando ganhamos almas, evangelizamos, Verdade, praticamos também, o né? ID. Imagina você como pai ou mãe, o que traz alegria na vida, assim, o que você, olhando para os seus filhos, faz você sentir alegria, sentir prazer? Eu acho que quando a gente se torna mãe, né, ou pai, a gente começa a entender um pouquinho, né, o que os nossos pais passaram, e a gente começa a entender um pouquinho como que Deus olha para a gente, né? Como que você acha que Deus olha como pai, assim? O que faz ele se alegrar? Hã? Vocês estão muito quietinhos hoje. No meu caso, são se meus filhos estiverem felizes e bem. Creio que Deus também tem esse sentimento. Então, eu acredito que Deus fique feliz quando nós estamos felizes. E quando nós estamos felizes é porque algo de bom aconteceu e esse algo veio dele, Fala, né? Grace. Achei que a Grace ia falar alguma coisa, ela tinha aberto o microfone. Amém, gente. Nós vamos falar hoje sobre a história de Noé. Eu vou abrir a minha Bíblia, né, que eu quero a minha Bíblia física. Né? Gente, a minha Bíblia tá uma benção, tá linda. Eu vou fazer uma capa nova para ela, porque o linda que eu falei com ironia, tá? Ó, Gênesis capítulo 6, no versículo 8 e o 9, diz assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí no versículo 11: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus
E eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, assim, para começar, onde nós lemos aí no versículo 8, obrigada, Wevers, Deus abençoe. Nós lemos aí no versículo 8, que Deus achou graça de Noé, porém, achou graça, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus viu Noé e se alegrou. Achar graça é sorrir, é se alegrar, é ter prazer na vida daquela pessoa. E a Bíblia diz assim que Deus achou graça na vida de Noé. Então, qual era o diferencial de Noé? Nós lemos outros versículos aqui. Maria Socorro está participando, seja bem-vinda, help. Nós vimos aqui que Deus olhou para a terra e ele viu muita maldade, muita ignorância, muita maldade mesmo, perversidade na humanidade. Isso te lembra alguma coisa? A maldade do ser humano te lembra uma fase de maldade da humanidade? Te lembra alguma coisa? Na verdade, é o que a gente vive hoje, né? Nós estamos vivendo num mundo difícil, num mundo cruel, num mundo corrompido com as suas obras. Se quiser fechar aí, o Evers pode fechar, tá? Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas são más. Gente, eu estava ouvindo uma coisa essa semana, que eu estava ouvindo uma psiquiatra falando a respeito de pessoas psicopatas, né? E aquilo me incomodou tanto a respeito de um negócio que está muito aí. Muitas coisas que está errado na sociedade aí, que o ser humano está fazendo cada barbaridade que nós temos aqui a Elza, que é policial, que com certeza vê cada absurdo, cada coisa que não está fácil. Nós estamos vendo hoje uma sociedade corrompida, pessoas más, pessoas uns pisando nos outros, né? Muita maldade, muita coisa errada em relação a crianças, em relação a adolescentes, até mesmo adultos, mas o que leva um ser humano a abusar, só um exemplinho assim bem doloroso para você, o que leva uma criatura, um ser humano, se é que pode ser chamado de ser humano, que para mim isso é um monstro, a abusar sexualmente de um bebê recém-nascido, de um bebê de 6 meses de idade, por exemplo. Pois isso acontece. Esse tipo de gente faz filmagens, posta nas redes sociais, depois tira. Existe muita maldade, muito. Se a gente for pesquisar, gente, nós não sabemos de 1% da maldade humana. Vocês concordam comigo? Vocês têm visto isso? Vocês têm percebido o quanto o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil? Concordo. Sim, a sociedade está completamente corrompida. Quando nós olhamos lá para o Gênesis, Deus olhando a maldade do ser humano, o quanto que Satanás conseguiu induzir a humanidade, as pessoas a tomar atitudes erradas, a fazer coisas terríveis, né? E a gente pensa assim, e a gente olha e vê Deus dizendo que queria destruir tudo. Deus tinha desistido da humanidade, Deus tinha se arrependido de ter criado o ser humano. De repente, no meio de toda aquela bagunça, ele encontra um homem justo. Uma pessoa que agradou o coração de Deus, que fez Deus sorrir e que fez Deus pensar, eu vou manter, através dessa pessoa, vou manter essa família, vou manter e vou repovoar a terra através da vida de Noé. Deus, ele olhou para Noé, viu graça na vida de Noé, no comportamento dele, na personalidade dele, nas atitudes, e ele era diferente de de todas as outras pessoas. Ele, a família dele, esposa e filhos, eles não viviam as mesmas práticas que aquelas pessoas. Então, nós estamos vivendo num tempo em que o cerco está se fechando. A cada dia que passa, as pessoas estão piores. A cada dia que passa, com a evolução da humanidade,
a tecnologia, todo o conhecimento, tudo isso é bom, mas ao mesmo tempo a gente vê que a maldade está acelerada junto com a tecnologia. E nós olhamos assim, a cada dia mais as pessoas se corrompendo, cada dia mais as pessoas... Hoje o certo virou loucura. E aquilo que é errado é normal hoje. Então hoje a gente ser um cristão verdadeiro, manter a nossa integridade, a nossa comunhão com Deus, a nossa fé em Deus, virou idiotice, é bobagem. Só que nós estamos aqui porque nós temos um compromisso com Deus, nós somos filhos desse Deus, e nós temos que ter esse diferencial. Será que Deus ele olha para mim, ele olha para você e ele sorri? Você já teve algum momento, alguma sensação, um sentimento de aprovação? De Deus olhar e fazer assim para você, beleza, meu filho e minha filha, é isso mesmo, esse é o caminho. Você já passou por isso? Já teve essa experiência? Você tem tido essa experiência de sentir o sorriso de Deus e sentir que você agrada a Deus? Como que está sendo? Como que está sendo a sua vida no meio dessa multidão maluca que a gente está vivendo hoje? Nós estamos nadando o contrário, né? Então, comparando com aquele tempo de Noé, nós estamos de parabéns, né? Que nós vemos muitas pessoas boas, pessoas de caráter, pessoas que Deus escolheria para entrar na arca, né? E com certeza ele sorriu. E olha que a população do mundo hoje é muito maior do que daquele tempo, né? E nós estamos aqui. Seja bem-vindo, Jader. Deus abençoe, viu? Nós estamos aqui. Nós temos hoje essa responsabilidade, se é que eu posso usar essa palavra, de alegrar o coração de Deus, de como filhos dar prazer aos pais, ao nosso Pai Celeste, né? Assim como aqui na Terra, entre os nossos parentes, junto com os nossos pais biológicos, aquilo que nós queremos dos nossos filhos também, que nos dê alegria, mas uma alegria de troca, sabe? Uma alegria de relacionamento, não uma alegria tipo assim, eu estou aqui para servir cegamente, agradar, num sentido mecânico, no sentido de posse, eu pertenço a Deus. Vamos dizer assim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque às vezes pais narcisistas, pais que querem ter os filhos como objeto, né, como objeto que sirva a eles, são pessoas que vão olhar para Deus também como um Deus narcisista, um Deus que ele quer uma adoração cega, uma adoração como um objeto. Deus não é assim. Deus ele é um Deus justo, Deus é amor, Deus ele é um Deus íntegro e ele é o próprio amor. Deus ele respeita a nossa individualidade, ele não tem a gente como um objeto, mas como filhos mesmo. Então o nosso relacionamento com Deus ele é um relacionamento de troca. Quando nós falamos, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que obedecer os mandamentos. Às vezes a gente enxerga isso como um pouco pesado, sabe? Eu falo por mim, que quando eu comecei a me relacionar com as coisas de Deus, ir para a igreja, ouvir a palavra, ler Bíblia, eu achava assim, um Deus carrasco, um Deus que quer que eu me proste, adore ele lá no trono e tal. Hoje eu tenho outro entendimento, hoje eu consigo entender, e olha que uma das coisas que ajuda muito a gente a enxergar Deus como pai é quando nós temos um bom relacionamento com o nosso pai aqui na Terra. Eu tenho meu pai aqui, né, Antônio, ali do lado da minha mãe. Ele é um bom pai para mim, sempre foi um pai maravilhoso. Um pai amigo, um pai presente, um pai que sempre me deu liberdade de conversar, sempre me ouviu e sempre falou, sempre ensinou. Então, eu sempre tive um bom relacionamento com meu pai. Mas eu vejo pessoas, quando não têm um relacionamento saudável com o pai biológico, têm uma tendência a não conseguir ter um relacionamento saudável com Deus. Porque olha para Deus do mesmo jeito que olha para o pai biológico. Se eu,
que tive um relacionamento, tenho, né, graças a Deus, um relacionamento muito bacana, muito saudável com meu pai biológico, eu tive dificuldade quando eu cheguei no Evangelho de entender o meu relacionamento com Deus. Imagina as pessoas que não têm um relacionamento legal com o pai e a mãe, entende? Só que eu entendo que essa distorção que eu fiz em relação à imagem de Deus como pai foi por uma questão religiosa. A religião, ela planta dentro de nós um Deus que está lá no trono, eu aqui como súdito de joelhos e pronto, acabou. Né? Eu vou lá, vou dobrar o meu joelho, eu vou orar. Eu preciso dobrar o meu joelho para orar, para falar com eles, por uma questão de reverência, não tem problema nenhum. Eu não tenho hoje nenhuma dificuldade em me dobrar diante dele, na presença dele em reverência. Mas isso não significa que ele não ouve a minha oração quando eu estou tomando banho, quando eu estou deitada na minha cama, quando eu estou lavando uma louça, entende? Quando eu estou andando na rua, dirigindo, andando de bicicleta, andando a pé. Em todo tempo, em todo momento, Deus ele está presente, ele está pertinho da gente para nos ouvir. E isso é intimidade, isso é... Quando nós temos esse entendimento de que ele ouve a nossa oração, mesmo que a gente esteja deitado na cama, né? Que eu tenho, né? Resgatei, um tempo atrás eu tinha perdido esse hábito de me ajoelhar para orar na hora de dormir. Né? Eu e o pastor, a gente ajoelha para dormir, para orar. Só que acontece de vez em quando da gente deitar e já tá pegando no sono, aí, eita, não oramos, dá a mão aqui. Aí a gente pega na mão ali e ora deitado mesmo. É falta de reverência? Não, nem um pouco. Quando a gente se ajoelha aos pés da cama para orar, é uma atitude de reverência. Mas quando não nos ajoelhamos, não significa que não respeitamos. Nós temos um relacionamento. Deus nos ouve mesmo quando nós estamos deitados. Então nós temos, em todo tempo, buscar esse relacionamento, trazer alegria ao Pai, dar prazer ao Pai, né? Nos relacionar com Ele em uma troca. Não em um momento em que eu sirvo a Deus e pronto, acabou. Porque isso não é relacionamento. Ó, meu amor, chegando na aula. Isso não é relacionamento. Oi, amor, seja bem-vindo. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a religião, ela bloqueia a gente em relação a relacionamento com Deus. E muitas vezes nós estamos seguindo uma linha de raciocínio religioso e não temos um relacionamento real com Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Seja bem-vindo. Quando nós falamos sobre isso, sobre esse relacionamento com Deus, essa troca com Ele, é muito importante a gente entender que nem tudo está certo quando se trata de costumes, tá? A gente fala assim, mas tem que ajoelhar sim, tem que ajoelhar para orar. Mas não é isso que resume a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento. Uma vez, a minha mãe vai lembrar disso. Eles me ensinaram, meu pai e minha mãe me ensinaram a chamar eles de você. Né? Eles estão aqui de prova, que não vão deixar eu mentir sozinha, né? Mas eles estão aqui de prova que eles nunca me ensinaram a chamar a ela de senhora e ele de senhor. Eu não chamo meu pai de senhor e nem minha mãe de senhora, é você. Mas é o jeito que eles me ensinaram. Isso é falta de respeito? Não. Eles decidiram assim, eles me ensinaram dessa forma e eu cresci assim. A partir do momento que minha mãe fala assim, olha, eu não quero mais que fala desse jeito, eu quero que comece a me chamar de senhora, de senhor. Amém. Eu vou obedecer, vou aprender e vou obedecer. Mas uma vez, uma cliente da minha mãe no salão, quando ela era cabeleireira, falou assim, me deu uma bronca. Você lembra disso, mãe? A pessoa me deu uma bronca. Você falou você para sua mãe, menina. Olha o teu tamanho, sua pirralha. Você tá chamando a sua mãe de você? Chama ela de senhora, ao respeito, que falta de respeito. Aí eu parei assim e falei, hã? Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem reação. Que eu me sentia assim, eu estava sendo acusada, estava sendo julgada de alguma coisa que eu falei, poxa, eu não tenho culpa disso. Aí eu falei, mas a minha mãe não me ensinou a chamar de senhora. Aí a minha mãe me defendeu, ela falou, não, eu não me importo, e isso sempre foi assim, e ela chama de você, o Marco também, nós ensinamos assim. Então, para uma pessoa que tem uma mente
tradicional, ela acha que a reverência, o respeito, está na palavra. Eu chamar minha mãe de senhora. Só que eu acredito que o meu respeito à minha mãe é muito além disso. Não é a palavra, porque às vezes a pessoa está falando senhora para a mãe, né, e para o pai, chamando o pai e mãe de senhor, senhora, com reverência na palavra, mas as atitudes não têm reverência. Nas atitudes não tem respeito. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Agora, voltando aqui para a aula, olhando para a vida de Noé, para o relacionamento dele com Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus, que Deus se alegrou dele, Deus teve prazer na vida dele, de que ele era um justo. Enquanto toda a humanidade estava corrompida, vivendo, fazendo atrocidades, Noé era um homem justo, íntegro e honesto. Deus teve prazer na vida dele. Nós vamos ver 5 coisas baseadas na vida de Noé. Né? Eu acho que todos aqui conhecem a história de Noé, né? Da arca, o camarada da arca. Tem até uma brincadeira aí. Quantos animais Moisés colocou na arca? Né? Nenhum, porque quem colocou foi Noé. Né? Baseado na vida do Noé, 5 coisas que fez alegrar o coração de Deus. Primeira coisa, quando o amamos acima de qualquer coisa. O mundo estava corrompido, o mundo vivia suas práticas malucas, vivia seus desejos, seus prazeres, não tinha regra, não tinha lei. Só que Noé, ele era íntegro a Deus, ele se preocupava, ele se importava em ser justo. Ele se importava em demonstrar o respeito às coisas de Deus. Deus, ele quer que a gente viva esse respeito, que a gente tenha ele acima de tudo. Então, por mais que o mundo está vivendo uma vida maluca aí, nós temos a responsabilidade de andar conforme a vontade de Deus. E Jesus, ele deixou como mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. Por mais que, porque eu vejo assim, que Noé estava andando contrário à multidão, né? Ele estava andando totalmente sentido oposto da multidão. Quando nós colocamos Deus acima de tudo, nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, nós estamos honrando a Ele. Nós estamos adorando a Ele através das nossas escolhas. Nós já falamos isso na aula passada a respeito de que as nossas escolhas demonstram nossa adoração a Deus, nosso amor, nosso respeito a Deus. Ok? E Noé era uma pessoa assim, ele era um justo, ele andava contrário à multidão e ele estava colocando a Deus acima de tudo, colocando o relacionamento dele com Deus acima das coisas, acima das coisas desse mundo, né? Segunda coisa, quando confiamos no Senhor, mesmo que não faça sentido. Gente, isso é muito forte. Noé, ele confiou em Deus em um momento que ele nunca tinha visto chuva. Você sabia que não chovia? A Bíblia diz que não chovia naquele tempo. A Bíblia diz assim que Deus molhava com orvalho. O próprio orvalho que subia da terra ali, que regava as plantas. Né? O vapor da água e o orvalho da madrugada era o que regava a terra. Não havia chuva. Quando Deus olhou para aquela multidão pecaminosa que chamou Noé num cantinho, né, numa conversinha particular, falou: filho, é o seguinte, eu vi prazer na sua vida, eu tenho prazer na sua vida. Essas pessoas vão perecer, mas eu quero que você construa uma arca, uma embarcação. Né? Não é um barco qualquer, é uma embarcação totalmente fechada. E a Bíblia diz assim que Deus deu toda a instrução para ele, o tipo de madeira, a medida, o formato, fazer tudo. Deus deu toda a estratégia para ele, todo o formato. Só que até então, era algo que não tinha como que eu vou dizer assim, o que garantiu para Noé que realmente ia chover? A obediência a Deus, o entendimento, o relacionamento dele com Deus fez ele ter esse entendimento. Só que diante das pessoas, olhando com os olhos natural, era impossível isso. A chuva nunca tinha acontecido, nunca tinha caído chuva. E outra coisa, Noé não morava perto do mar, perto de lugares assim que estava acostumado a velejar, estava acostumado
A Bíblia diz que não era pescador, que ele era construtor de navio e de barco. Não diz. Ele teve que confiar nas instruções do Senhor. E a dificuldade que ele teve naquele tempo, ele tinha 600 anos de idade. Imagina uma pessoa na idade que ele estava, é claro que tinha muito vigor, muita força, não, a idade dos patriarcas não podemos comparar com o nosso tempo hoje, até porque a nossa alimentação, o planeta mudou. A espécie humana está diferente, né? Isso é biológico. Mas para um homem já com uma certa idade construir um barco seguindo as instruções de Deus, era improvável aquilo que estava acontecendo. Olhando com os olhos naturais, não era comum aquilo ali. Aí, colocar esses animais na arca. Imagina, eu fico pensando assim, Deus prometeu para ele, né, que os animais entraram na arca. A palavra de Deus diz assim, que Deus ia fazer os animais virem. Eu fico imaginando, durante aqueles 100 anos que ele trabalhou, porque ele ficou 100 anos trabalhando naquela arca. Durante aqueles 100 anos, ele pensando, meu Deus do céu, e eu vou ter que ir atrás do leão, da leoa, do tigre, e ele se lembrava do que Deus tinha dito para ele. Tudo isso são motivos que ele poderia duvidar. Ele poderia, em alguns momentos, dizer assim, não, eu acho que isso é loucura da minha cabeça, não vai acontecer, não. Imagina só, Noé, no quintal da casa dele, né, no quintal da propriedade dele. Ele construiu uma embarcação, ele escolheu um lugar plano, retirar toda a madeira. Ele não tinha uma motosserra, ele não tinha as ferramentas que as pessoas têm hoje. Passar 100 anos construindo essa embarcação. E é interessante que a Bíblia diz assim que quando ele entrou, quando Deus falou assim, agora você vai entrar com a tua família, ele já tinha recolhido toda a alimentação que ele precisava para manter no estoque, né, para manter durante esse 1 ano que eles iam ficar dentro da arca, que eles ficaram 1 ano dentro da arca. Então imagina ele fazendo esse estoque de alimento e não tinha os animais ali. Não tinha. Em Hebreus capítulo, não precisa abrir não, tá, Everson? Em Hebreus capítulo, deixa eu ver aqui capítulo 11, eu coloquei no esboço da aula. Versículo 7 diz assim, pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Ele precisou ter fé para cumprir com a vontade de Deus. Ele precisou ter uma confiança sobrenatural em Deus. Porque talvez em alguns momentos ele pode ter pensado, será que isso não é loucura? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que eu vi mesmo Deus? Será que Deus falou mesmo comigo? Será que... Imagina as pessoas confrontando Noé. Imagina as pessoas falando, Noé, você tá maluco, cara? Como assim? Como assim Deus apareceu para você? Só que ele tinha certeza da integridade dele, da justiça dele. E ele sabia, e ele confiou em Deus ao ponto de pela fé, fazer coisas que ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha visto uma arca daquele tamanho. Ele nunca tinha visto chuva. Ele nunca tinha visto os animais se reunir e entrar na arca. Entende? Então, assim, essa confiança, acima de tudo, foi o diferencial da vida de Noé. Nós já falamos de 2 coisas. Nós falamos sobre amar a Deus acima de qualquer coisa, porque ele era temente e obediente a Deus. Isso demonstra um amor, um respeito a Deus. E falamos também a respeito de confiar, mesmo que não faça sentido. Mesmo que não faz sentido. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, mesmo que não faça sentido aquilo que nós estamos esperando em Deus, se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, isso é o diferencial. Terceira coisa, amém? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper aí, tá, gente? Porque senão eu fico falando e vocês não falam. E o tempo é curto, né? Terceira coisa, obediência incondicional. Gente, essa obediência incondicional também é o diferencial de Noé. Ele seguiu à risca cada detalhe daquilo que Deus tinha ordenado. Cada detalhe. No tamanho da arca, no formato da arca,
na forma de betumar e terminar, fazer o acabamento, tudo. E é interessante que a Bíblia diz assim que ele entrou com a família dele e o próprio Deus selou a porta da arca. Deus selou por fora. Né? Tem uma pregação aí muito incrível em cima desse assunto. Que Deus fechou por fora, porque talvez Noé poderia querer abrir por dentro, com dó das pessoas que estavam lá fora. Mas a obediência a Deus foi de uma forma incondicional. Ele poderia falar assim, tá, eu vou fazer uma arca aí, mas vou fazer menor. Não precisa pôr todos os animais, não. Para que tudo isso? Para que elefante? Deixa os elefantes de fora, eles são muito grandes. Eles vão pesar muito aqui na arca. Então ele poderia querer colocar, impor a opinião dele, as vontades dele. E a obediência dele foi incondicional. A obediência dele foi completa. E é interessante que demorar para obedecer também é desobediência. A Bíblia diz assim, que quando nós sabemos o que nós devemos fazer e não fazemos, nós cometemos pecado. Então, demorar para obedecer também é desobediência. Né? As mamães que estão aqui, quanto é triste quando a gente quer que os nossos filhos obedeçam e eles não querem obedecer. O quanto é ruim, o quanto a gente fica com raiva quando a gente está mandando fazer uma coisa, dando uma ordem e a obediência não vem. Já vou, mãe. É assim aí, Grace? Grace tem criança em casa, a Emily já tá grande. André, filho, né, Andréia? O Jader tem um rapazinho aí. Gente, o quanto é triste quando a gente fala assim. Pode falar, Andréia. Sim, a gente fica descontente quando não é aquilo que a gente quer, né? Às vezes você fala e não age da mesma forma. Mas, graças a Deus, nesse sentido, eu tive poucos problemas com os meus filhos em relação à obediência. Às vezes eles teimavam um pouquinho, mas era muito, muito raro. Era mais no sentido de querer fazer algo quando ainda bem novinho, né? Como a Mariana mesmo, por exemplo, enfiou um prego na tomada 2 vezes. Eu tomei o prego, joguei, ela foi lá, buscou o prego e enfiou o prego na tomada de novo. De certa forma, é uma desobediência. Mas em outros sentidos, graças a Deus, eu tô tranquila com eles. Pode falar, Elza. É aquele ditado, né? Filhos criados, trabalho dobrado, faz um pouco de sentido. Porque nessa questão de obediência, quando eles crescem, aí eles já acham que são donos do próprio nariz, né? Principalmente quando completam a maioridade. E acha que não precisa mais obedecer, né? Aqui em casa, aqui, como se diz, o sistema aqui é meio bruto e sistemático aqui. Né? Completou a maioridade, né? A Emily já vai fazer 19, mas fala enquanto estiver debaixo da minha casa, do meu teto, minha casa, minhas ordens, minhas regras. Tem que seguir conforme o decretado aqui, porque fez 18 anos, acho que já é dona do próprio nariz, que pode tomar as próprias decisões, e não é bem assim, né? A gente já deu umas topadas na vida por aí, a gente sabe o que é melhor, né? Pelo menos a gente acha, né? Com base na experiência, no que a gente já viveu. Será que dá medo, gente? A Elza é policial, e quando ela fala que na casa dela o sistema é bruto, aí dá medo, né? Mas é tudo pro bem, né? A gente que conhece um pouquinho da maldade lá, que nem você começou a falar no começo sobre a maldade das pessoas, né? Recentemente, na sábado para domingo, na madrugada, nós tivemos a tragédia, onde o neto assassinou a facadas a avó, né? E a cuidadora dela, isso aí deve ter rodado o estado todo, e depois, né? Se jogou na frente da carreta e tirou a própria vida, né? Muito triste. Então, assim, a gente fica perplexo, assim, com tanta maldade. A gente que está acostumado a lidar, a se deparar com situações de maldade, a gente ainda consegue ficar perplexo diante de tanta crueldade e do tanto que a vida do ser humano não tem mais valor. É verdade. Infelizmente, é triste, é muito triste, mas a vida não tem valor.
E como a dona Glória disse no começo, se tem muitas pessoas boas, eu ainda acredito que são a minoria. Acredito que o mundo está tomado da maioria de pessoas más e cruéis, né? Por isso que eu falo que o sistema aqui em casa é bruto e sistemático, porque eu falo para minha filha que o mundo é mau, o mundo é cruel, o mundo não é igual às histórias dos contos de fadas. Então, eu trato ela com muita rigidez mesmo, não é por opção, às vezes dói, que é como cortar um próprio pedaço da própria carne, né? Mas o mundo é muito cruel, o mundo é muito maldoso. Então, eu tento preparar, mas talvez eu super proteja ela, né? Querendo preparar para se deparar com tanta crueldade, com tanta coisa ruim que tem lá fora, né? E quando eles desobedecem, a gente sabe que a desobediência gera uma consequência. E a gente não fica feliz de ver a consequência. Não tem aquela coisa de falar pro filho assim, viu, eu te avisei. A gente não tem prazer nisso. De ver eles sofrendo a consequência, né? E o mundo está tão assim de uma forma que a gente não consegue mais ter o controle. No sábado, eu assistindo TV aqui, passou no jornal agora sobre uma droga virtual. Ou seja, seu filho não precisa mais sair para a rua para encontrar uma má companhia, como era antigamente, né? Para levar ele para o caminho das drogas. Agora tem uma droga virtual. Eu já ouvi falar. Onde eu tô perplexa, eu tô passada. Eu ouvi falar. A gente não tem controle. Se eu não me engano, é pela música, não é? É aquela que é pelas ondas sonoras do música, da batida ali, que é viciante e libera a serotonina, que é um hormônio do prazer, e quanto mais a pessoa ela tem aquilo ali, mais ela vicia e ela fica alienada. É isso? É, né? É um aplicativo que eu não guardei o nome, né? Um aplicativo que lá ele emite essas ondas e surte os mesmos efeitos tá fazendo uso da droga. E lá na internet tem o abençoado lá que está ensinando como fazer, como ficar muito louco, né? Então, assim, seu filho pode estar dentro de casa com o celular na mão hoje em dia. Ninguém vive sem estar com o celular na mão e você não sabe, né? Muito difícil. Eu acredito que Deus anda mais triste do que contente com o mundo pelos casos que a gente tem vendo acontecer, né? Mas acredito que os Noés são poucos. Acho que Deus anda bem descontente com o mundo. Essa é a minha visão. Verdade. Então, e é interessante, né, que a gente, por mais que a gente fala para os nossos filhos, às vezes parece que entra no ouvido e sai no outro. Eles querem experimentar, eles querem vivenciar as coisas, eles querem... E esse é o diferencial de Noé. Noé não queria experimentar as coisas do mundo, ele queria servir a Deus, ele queria estar na presença de Deus. E a nossa demora em obedecer também é desobediência. A gente demorar para obedecer, se Noé tivesse falado, não vou fazer agora não. A Bíblia diz assim que ele começou a trabalhar no projeto que Deus tinha entregado para ele. Talvez se fosse eu ou você naquele tempo, talvez a gente teria falado assim, Deus, começar agora isso? Não, eu não tenho ferramenta. Não, vamos esperar mais um pouco, a próxima geração aí, o Senhor levanta outra pessoa para fazer isso. Então, às vezes nós demoramos para obedecer. E nós, como pai e mãe, a gente vê o quanto é triste quando os nossos filhos demoram em obedecer, né? Ou desobedecem mesmo, de fato, né? Eu lembro quando eu era adolescente, que a minha mãe trabalhava fora, eu lavava louça, né? Lavava louça, lavava roupa em casa, cuidava da casa. Eu com uns 13, 14 anos, né, mãe? E aí eu ficava enrolando, minha mãe não estava em casa para ver. Meu pai é muito bonzinho, eu amo meu pai demais, de paixão. Mas assim, dava a hora do ônibus chegar, que a minha mãe tinha que ela chegava do trabalho, faltava esses 10 minutinhos, meu pai falava assim pra mim, a circular já vai passar, sua mãe já vai chegar e você não lavou louça. Aí o que acontecia? Eu, saía correndo e ia lá lavar a louça. Lavava na última hora, às vezes minha mãe chegava, eu tava terminando de limpar a pia. Quer dizer, a demora em obedecer, né? Pro meu pai tava tudo de boa, mas eu tenho certeza que se minha mãe estivesse em casa, eu teria que ter lavado louça na hora que terminou o almoço. Não 7 horas da noite, a hora que ela tava chegando no serviço. Né? Então, assim, é muito triste para nós. Depois eu vim entender isso depois. Aquele negócio da gente falar assim para os pais. Eu acho que todo mundo que tá aqui já deve ter falado.
né? Tem uns que apanhou por causa disso, né? Já deve ter falado assim, peraí, mãe, já vou. Ah, daqui a pouco. Ah, só mais um pouquinho. Eu escuto muito isso aqui em casa. E, sinceramente, tem hora que a gente não fica feliz com isso. Nós que somos pais, nós não gostamos disso. E até mesmo a nossa demora em obedecer a Deus é uma certa desobediência. E às vezes Deus tem que ter paciência com a gente e esperar o nosso tempo, né? Então nós precisamos ser mais incondicionalmente obediente a Deus, né? A nossa demora e a nossa obediência parcial também, né? Quando nós obedecemos só um pouquinho. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que o cristão ele quer negociar a ordem de Deus. Você já percebeu que as pessoas elas querem negociar? Ah, se for para orar, para ser abençoado, para minha família, minha casa ser abençoada e ter prosperidade, eu quero, vamos orar. Pastor, ora aqui em mim. Pastor, unge minha casa, unge meu patrimônio. Quando se fala em ser dizimista, ser ofertante, não, eu não concordo com isso, por causa os pastores estão roubando dinheiro da igreja. O erro de outras pessoas não justifica o meu. Entende? Muitas vezes a pessoa ela quer justificar as escolhas que ela faz, os erros que ela está cometendo, no erro dos outros. Tem pastores corruptos aí? Tem, claro que tem. Mas isso não significa que todos estão vivendo dessa forma. Ser pastor justo hoje, gente, não querendo fugir do assunto, mas hoje, para ser um pastor justo, cuidar de uma igreja, administrar, pagar um aluguel, tentar tirar o sustento da família, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. E as pessoas, elas querem servir a Deus quando convém a elas. Elas querem chegar na igreja, as nossas cadeiras da nossa igreja são ruins. Eu quero sentar numa cadeira estofada, eu quero sentar numa cadeira confortável. Se eu chegar na igreja e o ventilador estiver queimado, não, eu queria que colocasse ar-condicionado. Não, o louvor, eu não gostei daquele louvor. E às vezes o instrumento... Gente, o pessoal que está aqui, o Everson está aqui, que é do louvor, ele e a esposa dele sabe do que eu estou dizendo. O quanto é difícil, muitas vezes, a manutenção das coisas no altar. Quebra corda de violão, quebra corda de guitarra, tem que comprar baqueta nova, tem que trocar não sei como é que fala, a pele da bateria. Tem tantas coisas, trocar cabo de microfone. E às vezes a pessoa está ali, mas o som da live da igreja é muito ruim. E às vezes nós não temos condições financeiras de administrar e conseguir fazer tudo perfeito, tudo muito bom. A gente faz à medida do possível. E aquelas pessoas que não querem se comprometer com dízimo e oferta são as primeiras a reclamar. São as primeiras a criticar. São as primeiras a reclamar da cadeira, são as primeiras a reclamar do ventilador, são as primeiras a reclamar de tudo, do som. Então, a gente tem que ver o seguinte, que a obediência, a gente servir a Deus, não é de uma forma parcial. Não é por partes. Eu obedeço quando me convém. E quando, não, tem certas coisas que eu não vou fazer, não, eu não quero fazer. Então, assim, é complicado isso. E Noé, ele seguiu à risca para agradar o coração de Deus, para fazer a vontade de Deus. E Deus fez uma grande história na vida de Noé. E através da fé, daquilo que era improvável, através da fé, ele teve uma obediência completa, incondicional. Ele não impôs condições para Deus. Olha, eu até vou, mas se o senhor mandar fulano e fulano me ajudar a cortar lenha. Não. Ele não impôs condições para Deus. Ele foi e obedeceu do jeito que Deus tinha mandado. Entende? Então, isso é um tipo de coisa do perfil de Noé que deu o resultado. Quarta coisa, quando damos graças a Deus, quando nós somos gratos por aquilo que nós temos. É tão gostoso, a gente que é pai, mãe, é tão gostoso quando a gente dá um presente pro filho e a gente vê o filho feliz, assim, se alegrar e falar, pai, obrigado, mãe, muito obrigado por isso, olha, legal, gostei do presente. Cuidar daquilo que Deus tem dado. A Bíblia diz assim que Noé desceu da arca e ele fez um altar e ele ofereceu um presente para Deus. Isso é uma forma de gratidão, ele ofereceu um sacrifício como forma de adoração, de gratidão. Quando nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, isso é o que alegra o coração do Pai. Então nós precisamos ser gratos, apreciar tudo aquilo que Ele nos dá.
ok? E quinta coisa, já encaminhando para o encerramento, quando nós usamos as nossas habilidades, quando nós usamos os talentos que ele nos deu. Porque às vezes a gente tem tanto talento e a gente esconde. Ah, eu não quero fazer. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não vou fazer não, porque põe o outro. Só que os nossos talentos, as nossas habilidades, elas foram criadas para servir uns aos outros. Seja na igreja, seja no trabalho. O teu trabalho é importante. Ó, falta 10 minutos para encerrar. O teu trabalho é importante. Nós já falamos isso em aulas anteriores, que os nossos trabalhos se completam. O dom que você tem, o talento que você tem, completa naquilo que eu não tenho. Então, a gente servir a Deus com aquilo que Ele nos deu, sabe? Servir a Deus com as nossas habilidades. Quando Noé desceu da arca, a Bíblia diz assim que era para eles se multiplicar e serem fecundos e povoar a terra. E eles cumpriram com isso. E quando nós somos gratos a Deus e quando nós olhamos as nossas habilidades, Deus ele tem prazer. E é interessante que quando a gente tem filho, a gente gosta de ficar olhando. Eu acho engraçado que eu chego na casa da minha mãe, ela faz uma comida gostosa, aquela comida assim, sabor, comida de mãe, gente. Comida de mãe é outro nível, né? Não existe em outro lugar, é só da mãe da gente. Aí ela faz aquela comida gostosa, ela serve e ela gosta, a minha mãe é assim, ela gosta de ver a gente comendo. A minha mãe, ela senta para ver eu comendo a comida que ela fez. E ela tem prazer nisso, entende? Se o pai dá um presente, quer ver o filho usando aquele presente, nós somos assim. E eu fico imaginando Deus lá no céu assim, ó, pra gente, sabe? Que coisa linda, olhando para você quando você está comendo, olhando para você quando você está andando de bicicleta, quando você está trabalhando, quando você deita para dormir. Gente, cada momento da nossa vida, cada segundo da nossa vida é um presente de Deus. E Deus, ele se alegra. Deus, ele se alegra quando vê você com a sua esposa ou com o seu marido, dormindo juntinho, namorando, vivendo comunhão com a família. Deus se alegra com a tua alegria. Né? A Andréia, se eu não me engano, foi a Andréia que falou no começo da aula que nós ficamos felizes de ver os nossos filhos felizes. A gente quer ver os nossos filhos bem, não é isso? Deus também. Deus tem prazer de ver você feliz. Deus tem prazer de ver suas conquistas. Deus tem prazer de ver você prosperando. Deus tem prazer em ver você estudando, se aperfeiçoando, crescendo, aprendendo, se desenvolvendo. Mesmo que você erra, mas quando você começa a acertar, quando você tira do teu erro um aprendizado, Deus ele tem prazer. Ele se orgulha de você. Eu imagino, não sei se vocês são aqueles pais babão, que ama ver a cria, lamber a cria, que eu lembro os meus quando nasceram, gente, que bonitinho, olhar os pezinhos. Não é gostoso? É gostoso olhar o pezinho, olhar a mãozinha. Quantas vezes eu fui olhar minhas crias, né? Fui lamber minhas crias no ninho, vamos dizer assim. Eu fui ver meus filhos dormindo e achar bonitinho ver dormindo. Ver o tórax ali se enchendo do ar, né? O peitinho cheio de ar, respirando. Como é gostoso, gente. É gostoso olhar o sorriso, é gostoso olhar o cabelinho, é gostoso olhar nos olhos, é gostoso pegar no colo, é gostoso cheirar, é gostoso beijar. Um pai e uma mãe que ama verdadeiramente os seus filhos, tem prazer na vida dos seus filhos em todo tempo, em todo momento. Eu gosto de ficar olhando meus filhotinhos. Eu faço igual a minha mãe, eu gosto de ficar olhando eles comer. Sabe, assim, tipo, mamãe fez um papá gostoso, né? Eu gosto disso. E eu vejo, assim, Deus como um pai babão, com todo respeito, com toda reverência. Eu vejo Deus como um pai que ama e que tem prazer em ver os seus filhos bem, em ver os seus filhos se alegrar, em ver seus filhos conquistar, em ver seus filhos mostrar os seus talentos, produzir. Ganhar dinheiro não, que eu aprendi um negócio que ninguém ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é mendigo e criança. Criança ganha dinheiro. Nós temos que produzir, gerar dinheiro, né? Gerar resultado. E Deus fica feliz.
Deus fica feliz com o teu trabalho, com a tua faculdade, com o que você escolheu, porque aquilo que você escolheu na tua vida profissional vai servir à comunidade onde você vive. Viu, Grace? Deus tem prazer de ver você fazendo seus lilis, de ver alguém, o filho dele, se deliciando com os seus lilis, entende? Então, assim, Deus ele tem prazer na vida de cada um de nós. Deus tem prazer em ver cada um de nós servindo na sociedade do nosso jeito, com os nossos talentos, com os nossos dons. A Andréia como professora, a Elza como policial. Deus tem prazer na vida de cada um de nós. Tá? Então, nós vamos procurar viver esse momento de entender que Deus ele está de olho na nossa vida o tempo todo e que Ele tem amor e Ele tem prazer em olhar para a gente e ver o que a gente está fazendo. Pode ter certeza que mesmo na hora que você estiver dormindo, Deus vai estar olhando por você. Ele vai estar olhando com amor porque Ele é apaixonado por você. Ok? Certo? Podemos encerrar? Quem mais quer falar alguma coisa? Pode falar? Recapitulando. Primeiro, quando nós amamos a Deus acima de qualquer coisa, nós colocamos Ele sempre no topo de tudo, nas nossas escolhas, e isso dá a Ele alegria e prazer. Quando nós confiamos nele, mesmo que aquilo seja loucura, aquilo que Ele falou, que nós confiamos de uma forma, mesmo que não faça sentido. 3, né? A obediência incondicional, não é por partes, mas uma obediência total, não só as partes que a gente quer obedecer. Quarta coisa, quando damos graças e somos gratos por aquilo que nós temos, nós valorizamos aquilo que nós já temos. E quinta coisa, quando nós servimos a Deus usando as nossas habilidades. Amém? Certo? 5 coisas que traz alegria para o coração de Deus. Ok? Eu tinha feito um esboço para vocês. Quem não tinha pegado certinho, memoriza isso, essas 5 coisas. Se precisar voltar à aula, porque essa aula está gravada, né? Se precisar voltar à aula, ouça de novo essas 5 coisas e começa a praticar, coloca na tua vida, tá? Coloca no seu dia a dia. E se você está assistindo essa aula pelo YouTube, eu já vou te pedindo, se você não é inscrito aqui no nosso canal, aqui da igreja, se inscreva para fortalecer o nosso canal, curte aí o vídeo. A maioria das pessoas assiste e não curte, não custa nada, você só clicar no joinha aí, ok? Amém? Vamos encerrar? Mais alguma coisa para complementar? Amém. Vamos orar então para encerrar. Graças a Deus. Senhor, nós encerramos esta aula. E cremos, ó Pai, que nós aprendemos 5 coisas que alegram o seu coração. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajuda a moldar isso em nós. Que nós possamos fazer a tua vontade, trazer alegria e prazer ao Senhor como nosso Pai. Que nós possamos ser filhos que tenham um relacionamento de sinceridade, de amor e de comunhão com o Senhor. De o tempo todo um relacionamento de intimidade contigo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Paz seja convosco. Amém? O Jader disse amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe todos vocês. Gente. Boa noite. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Beijo a todos. Ai, ai. Tô demorando.